programa Enredo Cultural dessa semana vai falar sobre coleções e colecionadores. E às vezes você deve estar se perguntando, né, se colecionar ou se coleções, colecionadores são um movimento social. Então, para responder essa pergunta, a gente veio aqui no Museu Antropológico da UFG. Nós estamos recebendo a professora Ney Clara, que é professora aposentada do FCS, na época que eu estudava na faculdade era FCHF, e também ex-diretora aqui do museu. Tudo bem, professora? Boa tarde, tudo bem. Coleção, o que essa palavra significa, professora? Bom, eu vou falar sobre essa temática do ponto de vista das coleções museológicas. Então, a coleção se refere a um conjunto de objetos, geralmente é definido dessa forma, a um conjunto de objetos que sai do seu circuito de uso e passa a ter um valor simbólico, não é? São objetos, então, que detêm altos valores, agregam significados bastante relevantes do ponto de vista da cultura dos grupos sociais. Né? Então, o museu, por exemplo, se é um museu histórico, ele costuma, então, criar coleções, criar acervos de objetos que fazem referências a importantes momentos históricos de um determinado grupo social. Do mesmo modo, um museu de antropologia, como é o caso do Museu Antropológico da UFG, ele é um museu que procura dar conta da diversidade cultural da sociedade brasileira e, por isso, então, ele se voltou para criar coleções de objetos, seja das suas pesquisas arqueológicas, seja das suas pesquisas com grupos indígenas, para justamente tentar mostrar digamos assim, a diversidade, tanto do ponto de vista da história, da formação étnica dos grupos que aqui viveram antes do período colonial, e antropologicamente também para dar conta da diversidade que existe, da diversidade étnica, racial da região centro-oeste. Cara, isso começou na adolescência, punk, né? Comecei a produzir, para dar voz às minhas ansiedades e tudo. Aí comecei a fazer. Eu não lembro o nome do primeiro fanzine que eu fiz, mas foi quando eu tinha uns 16 anos por aí. Aí, colocando textos, bandas, poesias, essas coisas assim, para poder divulgar o que eu pensava, o que eu sinto. Não é uma coleção, né? Assim, eu tento pensar não como uma coleção, mas é um arquivamento da própria história, né? Porque, como eu falei, a gente começou a produzir os fanzines e começamos a fazer trocas. Eu passava o meu fanzine para outras pessoas, eu recebia outros, assim, aí nisso vai girando um ciclo e tornando a coisa mais interessante e mais instigante, porque você vai querer produzir mais e querer sempre pegar mais fanzines interessantes das pessoas do mundo inteiro, fanzines de música, poesia, quadrinho. Fanzine, a princípio, é um veículo de informação contracultural, é onde você pode expor o que você sente, o que você pensa, as suas críticas e tudo. Ele é um veículo livre de pensamento. Hoje em dia já é bem abrangente. No início da década de 70 era mais voltado para o meio punk e depois foi caminhando para outras vertentes. Existe fanzines de política, existe fanzine de quadrinhos, fanzines musicais e é bem abrangente assim. Cara, o fanzine, para você identificar ele de modo bem simples assim, geralmente é um apanhado de ideias e textos xerocado, é um papel xerocado, que seria a coisa mais simples, mais barata e eficiente para passar a informação que você quer passar. Mas é aquilo, com o passar dos anos, foi sofisticando as coisas. Tem fanzine que tem cara de revista e ainda continua tendo fanzines bem simples, feito com recorte, papel e cola e xerox. Jefferson Soares Carvalho, comerciante.
Hoje o conceito já não é colecionar, é uma arte de colecionar selos, a filatelia. E é o hobby mais praticado no mundo atualmente. Ele, em todos os países que você for, você tem filatelista. Você daqui da sua casa, você pode ter centenas, milhares de correspondentes filatelistas sem nunca ter conhecido. Eu tenho vários na Holanda, Itália, França. Existem grupos de filatelia somente para trocar selos, trocar cartões postais. É uma rede muito grande. No Japão, você chega lá no Japão, você fala que é filatelista, vai num clube de filatelistas, eles tratam muito bem. É uma irmandade muito grande que existe no mundo hoje. A minha história de filatelista é como 99,9% dos filatelistas. Ou seja, você rapazinho, criança, eu devia ter uns 11, 12 anos, comprei selos, eu e meu irmão. E passou um tempo, esquecemos, deixamos lá. Veio um sobrinho meu, alemão, brasileiro e alemão, veio conhecer o Brasil e eu saí com ele para ele conhecer o Brasil. Eu falei, vamos ali, e comprei uns selos para ele. Ele ganhou um álbum, ganhou a pinça, ganhou a lupa, ele achou fantástico, ficou encantado, só que eu fiquei mais do que ele. Quando ele foi embora, que ele voltou para a Alemanha, eu voltei lá aqui na Filatélica aqui de Goiânia e comecei a ver, comecei a conhecer os colecionadores e voltei a colecionar. Aí não parei mais. Você, quando vai colecionar, você tem que definir o que você quer. Você vai colecionar um país, um tema, por exemplo, um tema, animal. Eu vou fazer uma coleção de cavalo, então você faz só de cavalo. Ou um país, eu vou fazer uma coleção de selos da França. Ou personalidade, ou aviação. A última coleção que eu fiz e expus até aqui foi sobre Santos Dumont. Selo é dinheiro. Por quê? Porque eu vou lá, compro um selo de R$1, você me dá, eu ponho na carta e mando. Então o selo custa R$1, é R$1. Mas também o selo, ele serve de propaganda turística, ele serve de propaganda ideológica, política. Muitos estados autoritários da história usaram o selo para isso. Serve para entrelaçar mais os países diplomaticamente. O Brasil faz muito isso. Emissões conjuntas com a França, com a Albânia, com vários países. Então o selo tem todos esses aspectos. Cultural. Agora, por exemplo, saiu um selo esse ano sobre a dança dos calungas aqui de Goiás. Então difundiu os calungas para o Brasil inteiro e para o mundo. Então o selo tem muita variedade de aspectos que a gente pode ver nele. Na agência dos Correios da Praça Cívica tem uma agência só para filatelista, é a agência filatélica. Você chega lá, eles têm selos de vários anos, tem os selos todos os anos completos, 2015, tem 2014, tem 2013, aí você pode ir lá, tem um rapaz que te dá toda a informação, quando ele não sabe, ele comunica com a gente, põe em contato com a gente para a gente. Fora isso, existem uns comerciantes aqui em Goiânia. Aí você pode encontrar com eles também lá, ou pedir informação lá, que eles passam para você, telefone, endereço, eu também tenho, de comerciantes para você iniciar. E internet. Internet tem muita loja boa, loja virtual, lojas que você pode comprar com segurança. O Enredo Cultural vai para o seu primeiro intervalo. Na volta a gente fala mais sobre coleções aqui na TV UFG. Meu nome é Leonel Evangelista Salles, eu tenho 19 anos e sou projetista, eu desenho plantas de casa. Eu comecei a colecionar pelos cartões telefônicos que eu herdei do meu pai, tem uns 15 anos atrás que ele começou a colecionar e de um tempo pra cá ele parou de colecionar e daí eu comecei a pegar o ritmo que ele estava. Só que como os cartões estão bem difíceis de encontrar,
então estão mais guardados. Aí depois saiu as moedinhas do Juscelino Kubitschek, que saiu uma história que o Banco Central estava recolhendo essas moedas, então estava pagando R$20 cada moeda, e eu comecei a colecionar nesse intuito, achando que eu ia ganhar R$20 em cada moeda, só que depois eu pesquisei na internet e era mentira. Aí acabou que eu tinha muitas moedas e acabei colecionando até hoje. Eu vejo uma moedinha lá do Juscelino Kubitschek, eu já troco por uma normal e já guardo lá no meu guarda-roupa. Eu coleciono moedas do Juscelino Kubitschek, todas as moedas de R$1 que tem caras diferentes, a do Banco Central também, que eu tenho um pouco, os cartões telefônicos, coleciono câmeras fotográficas também e carros. A moeda foi pelo intuito de trocar também, por receber dinheiro. O carro porque é uma paixão que eu tenho também, carros, e câmera porque eu gosto muito de fotografia também. As câmeras, eu tenho um tio meu que ele conhece muita gente e daí ele tem um salão. E tem gente que vai lá, troca, e dá uma câmera e troca por um corte de cabelo. Aí ele tá me dando essas câmeras. Tem cartões bem antigos mesmo, cartões que estão até descascando de tão antigos, tem cartões que estão passando desde Olimpíadas, comemoração de Olimpíadas, do Ayrton Senna, tem paisagem de Goiás, tem paisagem do país. Eu tenho bastante ciúme das minhas coisas, na verdade, porque eu deixo ela guardadinha e, sei lá, se chegar alguém lá no meu quarto e eu vejo que mexeu, eu já sei. Se tiver uma coisinha fora do lugar, eu já sei que mexeu, tanto que eu nem gosto que as pessoas ficam lá, a não ser que, tipo assim, eu tô mostrando. Renato Vilarinho Carvalho e eu sou representante comercial. Então, eu coleciono tênis desde 2005. O tênis que eu coleciono é o Superstar, né, que eu mais chamo de coleção é o Superstar. Começou porque, primeiro eu acho que por conta de música mesmo, tipo os caras que me influenciavam, as bandas que me influenciavam, eu olhava pro pé do cara, o cara tava tipo com a Adidinha Superstar ou com os Adidas clássicos. E aí eu comprei meu primeiro e nesse mesmo ano o tênis lançaram algumas edições limitadas dele, eu fui querendo mais, e aí o trem virou uma compulsão mesmo, sabe? Então, o legal, o que mais me chama a atenção no Superstar, deixa eu pegar um aqui, o legal do Superstar por quê? Porque o tênis ele começou como um tênis esportivo, ele é de 1970 e foi um tênis foi feito para basquete. E aí no final da década de 70, no meio da década de 80 ali, ele foi um tênis que ele começou a ir para as ruas. E aí esse aqui que eu estou segurando até, é um tênis com assinatura do Run DMC. E aí eles é um grupo que é bem responsável por ter levado a cultura do esporte para as ruas, né? Esse ano, recentemente, no mês passado, eu fui para São Paulo a convite da Adidas e da Sneakers BR, que é uma revista especializada em sneakers, sneakerheads, né, que são os colecionadores de tênis, porque há 10 anos atrás eu comecei a colecionar o Adidas Superstar, que fazia 35 anos. Esse ano ele faz 45 anos e a Adidas fez uns eventos comemorativos e no Brasil ela selecionou algumas pessoas que tinham história com tênis, né? Aí eu fui selecionado porque eu tenho uma das maiores coleções de Superstar no Brasil, né? Que a maior parte dos sneakerheads colecionam tênis variados. Eu foquei mais o que eu chamo de coleção mesmo, são os Adidas Superstar. Então, aí eles me encontraram, porque eu sou um dos únicos colecionadores e um dos maiores no Brasil. E aí eu fui expor minha coleção, tudo foi legal demais. Oi, eu sou Polly, sou produtora na Panaceia Filmes e hoje eu estou aqui no quadro Cinefilia para falar sobre cinema e coleções. A cinefilia, ela é um tipo de coleção e para quem curte filme, a gente vai colecionando durante a nossa vida inteira alguns filmes prediletos, alguns diretores que a gente gosta mais, como por exemplo Almodóvar ou Woody Allen, que são diretores mais pop. Ou também a gente coleciona cenas de filme, imagens e memórias, né? Lembranças daquilo que ficou gravado quando a gente viu determinado filme. E em mim, particularmente, eu coleciono uma cena de um filme do Charlie Chaplin, que é o Luzes na Cidade, de 1931, filme.
E a cena final do filme, para mim, é uma cena colecionável, que é quando a história de uma menina cega, que o Charlie Chaplin, o personagem dele, ajuda, né, a enxergar. No final do filme ela acaba enxergando, só que ela não sabia quem ajudava ele. E aí eles se encontram depois de várias peripécias e ela acaba reconhecendo. E ele é visto pela primeira vez, ele é enxergado pela primeira vez. E o filme se encerra ali, é uma cena belíssima, apaixonante. E é o que eu coleciono. O Enredo Cultural vai para o seu último intervalo e na volta tem mais. Não sai daí. O projeto Todas as Artes surge também buscando beneficiar uma lacuna existente dentro da cidade. Nós temos o SESC, que traz para nós o palco giratório, que traz faz a aldeia do Diabo Velho. Temos o Teatro Goiânia Ouro, mas na época que o Todas as Artes iniciou, o Martim Sererê e o Teatro Goiânia estavam fechados. Então, vários grupos de teatro, tanto que gostariam de circular por Goiânia, estavam sem palcos, né? E também os artistas locais. Da mesma forma, o nosso teatro do Centro Cultural UFG, ele é um teatro chamado contemporâneo. Tudo nele é móvel. Então, alguns teatros, a concepção de teatro contemporâneo encaixa muito bem dentro do Centro Cultural UFG. Então, a grande parte dessa série Todas as Artes são também peças, espetáculos de dança e de todas as artes, que é essa arte híbrida, né, que a gente não sabe se é teatro-dança, que é se artes visuais com né, arte e tecnologia. Então, uma série de concepções que não estão formatadas e nem devem ser, né? Então, é um espaço próprio para esse tipo de trabalho, né? Então, a gente começou a abrigar essa série Todas as Artes, os espetáculos de uma concepção de teatro contemporâneo. O objetivo da série então, é fomentar, né, tanto o teatro, a dança e outros tipos de performance, e dando oportunidade para esses artistas de se apresentarem e também a gente formar essa plateia de um teatro que não é o comercial, né, ou de uma dança que não é comercial, de uma arte que não é comercial. E, ao mesmo tempo, todos os nossos projetos são voltados para a comunidade geral. A gente sabe também que o Música Consciente, a série Músicas, a Todas as Artes, são séries no Centro Cultural que podem atingir um número, às vezes, menor de pessoas. Mas a gente não está interessado no grande público, a gente sabe que aqui é um público também mais específico, né? Então a gente quer trabalhar a formação de um público mais crítico, com um olhar estético mais refinado. Como é que a antropologia vê, no caso, a coleção fora museu? Assim, o hábito de uma pessoa ter esse desejo de que seja de selo, que seja de moeda, que seja de que a gente estava falando agora há pouco, tem um rapaz que coleciona tênis, né? De onde que a antropologia vê isso? É só uma necessidade de consumo e obtenção de bens, assim? Mas eu penso que não é só o consumo, não é só acumular o bem em si. É claro que isso nasce de um desejo quase que de essas pessoas, eu diria que elas têm uma predisposição quase que arquivística de guardar coisas, né? Mas eu penso também que essas pessoas gostam muito de ser reconhecidas como colecionadores. O colecionador, de certa maneira, ele tem um lugar especial dentro da sociedade. Ele é visto como alguém um pouco excêntrico ou alguém que é, digamos, que tem algum prestígio, que consegue obter algum prestígio pelo fato de ter esses objetos acumulados. E eu penso que no caso da nossa sociedade, a gente vive muito isso de uma forma quase que como, vamos dizer, um valor econômico
né? Porque tem mais prestígio, tem mais status aquele que tem mais roupa, que tem mais carro, que tem uma posição social oriunda dos bens, advindo do dinheiro, né? Do valor monetário. Então, ter dinheiro, e dinheiro é uma forma de acumular coisas também, né? Porque ele permite você ter acesso às coisas que, por sua vez, no momento em que você as ostenta, você está, de certa maneira, se colocando, criando uma identidade como alguém que tem uma superioridade diante daquele que tem menos do que você, né? Então, eu acho que no caso das sociedades ocidentais modernas, né, a acumulação de coisas, ela está muito fortemente ligada à questão das posições de classe, né? Você tem coisas e você mostra essas coisas na medida do possível, né, segundo regras muito determinadas, porque também, né, não é de bom tom você sair, né, diante do pobre ostentando toda a sua riqueza. Você ostenta uma mesa bem posta com seus cristais para os seus iguais te reconhecer, de certa maneira, né? Sim. Então, eu penso que a ideia de acumular está sempre ligada a uma ideia de posse mesmo, e da posse poder lhe dar um lugar diferenciado diante das outras pessoas. Cara, hoje em dia eu vou dizer que tá meio parado, assim, até da minha parte também, assim, a gente tá... Eu não sei, assim, foi passando o tempo, as pessoas foram dando importância para outras coisas, talvez a internet, essa coisa toda, e caiu um pouco, assim, o lance da produção. Mas tem um pessoalzinho que está voltando a fazer, assim, digamos, mais timidamente, mas também tendo seu valor ali, assim, e o importante é não parar nunca, né? Eu mesmo tenho um prazer, não é à toa que eu arquivo esse material todo, eu tenho prazer quando de volta e meia vou dar uma limpada, eu pego, fico folheando, sabe assim, porque são anos e anos e anos de história, e você tem essa coisa mesmo do cheiro, da textura, que isso falta muito, assim, porque o fanzine hoje em dia deu lugar ao quê? A blogs, essas coisas assim, pô, legal, assim, mas falta essa coisa material, assim, sabe, eu sinto falta, assim, dessa textura mesmo, sabe, de pegar no papel, poder folhear.